Olá, olá, boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Vamos aguardar o pessoal entrar aí. Boa noite, Claudião. Como é que você tá? Tudo bem? O pessoal tá entrando aí. Salve, salve. Boa noite. Robert, a Josi, como é que você tá, Josi? Tudo bem? Bacana. O Flávio tá entrando na live, mas ele vai ser o convidado da entrevista. Então daqui a pouco eu vou chamar ele aqui. Flávio, daqui a pouco você vai entrar junto aqui comigo, tá? Não foge não. Gente, Deus abençoe, obrigado a todos aí que estão entrando para poder participar com a gente. A gente já tem esse projeto chamado Negócios com Propósitos desde o início do ano. E o principal objetivo desse projeto é disseminar conhecimento de forma totalmente gratuita. Meu nome é Davi, permita-me apresentar para quem não me conhece. Eu tenho uma consultoria de gestão de negócios, atuo desde os meus 19 anos fazendo gestão e sou empreendedor também. E a gente sempre teve vontade de poder passar adiante tudo que a gente vivencia no dia a dia, né? Então a gente fez já uma série de palestras presenciais, a gente teve vários convidados, autoridades em diversos assuntos, a gente falou sobre fluxo de caixa, a gente já falou sobre disciplina financeira, a última presencial que a gente teve, tivemos um convidado, Dr. Tiago Battistini, que falou sobre a importância de registro de marca, de ter uma marca registrada para qualquer negócio. E nessa jornada minha empreendedora de gestão de negócio, eu percebo que tem muitas dúvidas, né? As pessoas muitas das vezes deixam de fazer o certo pensando que é mais burocrático ou até mesmo mais oneroso. O pequeno empreendedor, né? Pequeno e médio empreendedor, ele tem muito receio com os custos, então muitas vezes não vai atrás de capacitação da equipe ou até mesmo uma imersão maior no mundo do aprendizado da gestão empresarial por receio de ter que fazer um desembolso aí num momento às vezes tão difícil, né, que é o princípio de qualquer negócio. E nós da Areias Consultoria, juntamente com alguns parceiros, quero agradecer aqui a Igreja Batista El Shaddai, que nos cede lá o espaço, né, o auditório deles para a gente fazer as reuniões presenciais, e tantos outros parceiros, né, que esteve com a gente, da Serra Diniz, que são meus parceiros de negócio, atuamos juntos na consultoria, o Fernando, que trabalha com marketing digital, que também esteve lá dissertando em uma das ocasiões sobre marketing digital. O Thiago, já mencionei aqui, gostaria de agradecer também, o Dr. Tiago Battistini, e tantos outros que estão acreditando nesse projeto junto com a gente, para a gente disseminar conhecimento, proporcionar aí aprendizado, troca de vivências, de experiências, né? Como eu disse, eu também sou um empreendedor, eu sei da dificuldade que é empreender no Brasil, e são os desafios para quem opta por ter um negócio próprio, né? E gerar renda, gerar emprego. E desde já aqui gostaria de fixar meu grande respeito por essa classe de empresários e empreendedores brasileiros e no mundo todo, tá bom? Então, gente, vou chamar aqui o nosso amigo Flávio, deixa eu achar ele aqui.
Vê se você recebeu aí o convite para entrar na live com a gente. Boa noite, meu irmão. Como é que você está? Fala, Davi, beleza? Tudo bem? E você? Tá me ouvindo bem? Todo mundo tá me ouvindo bem? Se puder sinalizar para a gente aí. Beleza, tudo jóia. Tiago Vitale, obrigado pela participação, meu amigo. Tiago também é empreendedor. A K Guimarães, é a patroa, Flávio? Na, é a minha prima. Bacana. Sejam todos bem-vindos. Eu gostaria de acenar para todos, mas vamos dar continuidade aqui, que tem bastante conteúdo para a gente falar. E já fiz as devidas apresentações do nosso projeto, Flávio, e de antemão aqui agradecer por você ter aceitado de bate-pronto o nosso convite. O Flávio, eu conheci ele há pouco tempo, mas ele tem uma história muito bonita no empreendedorismo e eu senti de convidar ele para compartilhar com a gente e no futuro muitos mais aí poderão participar, a gente compartilhar, porque são vários segmentos, né? Não é só um segmento de mercado, então cada um tem uma história de vida, uma vivência, e isso é muito importante. Essa troca de experiência enriquece demais, demais. Então, Flávio, obrigado mais uma vez e, por favor, fique à vontade para fazer as apresentações. Quem é o Flávio? A palavra está com você, meu amigo. Davi, obrigado. Já agradeço aí, né, a oportunidade e de poder estar colaborando e conversando um pouco, né, nesse mundo aí de negócios, do empreendedorismo que é tão maluco, mas tão desafiador e gratificante, né? Você poder, de certa forma aí, está colaborando, né? Colaborando com a sociedade, colaborando também com o país e também colaborando com o reino de Deus também, né? Porque nós, como cristãos, nós também precisamos de colocar o nosso negócio, principalmente, nas mãos de Deus, porque é Ele que nos dá, né? Sabedoria, força e tudo mais aí para seguir. Bom, sou o Flávio, né? Eu tenho um negócio aí já há algum tempo, mas eu sou formado em engenharia de produção, né? Me formei em engenharia de produção, tenho aí uma. Engenharia da produção? Engenharia de produção. Certo. Engenharia de produção. E aí eu trabalhei por 10 anos praticamente numa indústria só, né? Comecei lá atrás como menor aprendiz, jovem aprendiz, e aí fui crescendo, fui aumentando, fui me capacitando até que eu cheguei até ser supervisor de produção. Uma grande empresa aqui de Hortolândia, né? Só aqui de Hortolândia. E aí eu acabei saindo dessa empresa por alguns motivos e não consegui mais trabalhar consegui até, né, umas outras empresas, mas não era aquilo que eu queria mesmo. Porque aí, a partir daí, começou a minha veia empreendedora, meio que é, sem querer, digamos assim, né? Porque às vezes o empreendedor acha que nasce empreendedor, nasce que já vem de família, vem de berço, mas na verdade não, né? Tem as situações, tem aqueles que herdam, né? Mas tem aqueles que também por necessidade, que empreendem também por gosto, né? Então a minha foi mesmo por necessidade, porque eu Sabe o que eu não costumo queria mais. dizer, Flávio? Eu costumo dizer que a maioria dos empreendedores, eles têm grandes aspirações por um sonho, né? Tem grandes aspirações e um sonho. Então, você pega lá uma pessoa que sabe fazer bolo divinamente bem. Ela faz um bolo maravilhoso que toda a família elogia. Aí todo mundo começa lá, não, porque você não vende? Aí daqui a pouco a pessoa está aspirando, né, para transformar aquilo num negócio. E tem o empreendedor que cai de paraquedas, que é aquele que precisa de alguma forma se movimentar porque o mercado de trabalho não conseguiu se recolocar. E aí nasce o empreendedor também dessa forma que foi o seu caso, né, Flávio? Eu fui de paraquedas total. E aí eu nem estava empreendendo, porque eu não queria mais voltar para a indústria, né? Eu queria o meu negócio próprio. Aí eu comecei tentando vender sapato, depois passei
para adesivo de unha, tudo a ver, né? Aí Adesivo de unha? depois de unha, adesivo de unha, para vender adesivo de unha, sem conhecimento de nada. Na Falei, área ah, da eu acho que isso aqui estética, no caso, né? é. Eu falei, ah, acho que isso daqui dá certo, tem bastante gente fazendo, vamos lá. Tá, Não deu certo, sapato, adesivo não deu certo. Aí eu comecei a fazer a aplicação de papel de parede. Papel de tá, parede, em residência. E aí eu certo. fiquei quase um ano praticamente nesse ramo. Aí depois disso, eu sou muito inquieto, assim, eu gosto de ver as coisas, como que são feitas, o porquê. E eu fui tentar entender como que era feito o papel de parede, adesivo, comecei a colocar adesivos, né, em parede e tudo mais. Eu falei, ah, Tá. eu quero produzir meu próprio adesivo. Aí eu fui atrás, falei, ah, vou comprar uma máquina para fazer adesivo. Já Nem sabia entrou no usar. universo da estamparia. É, aí eu fui ver, a máquina era, cara, absurdo de caro. Aí eu jogou um balde de água fria, né? Aí a minha esposa falou, ah, deve ter alguma coisa aí mais em conta para tentar fazer. Eu fui procurar no YouTube. Havia um cara fazendo caneca de porcelana, personalizada, né? Fazendo caneca. Souvenirs, E né? Famosos é souvenirs. isso. E aí eu entrei mais no ramo aí do produto personalizado. Ok. Comecei a caneca, produzindo caneca e tal. E aí eu fui nesses workshops, nessas feiras que tem de equipamentos. E aí chegando lá eu vi um pessoal montando uniforme. Eu vi o pessoal montando uniforme de futebol, aumentando as coisas lá. Aí eu falei, cara, eu gosto de futebol, quero ver isso aí. Aí eu fui pesquisar, aí eu falei, vou mudar de novo. Aí eu mudei pro ramo de uniforme. Só que eu não tinha máquina, Uniforme esportivo. uniforme esportivo. Só que eu não tinha nada, assim. Não E tinha quando que máquina, não tinha foi nada. isso, Então, o quem ia Flávio, do fazer. uniforme esportivo? E quando foi o início o start da questão do uniforme esportivo? Do Você uniforme, entrou nesse segmento? do uniforme esportivo foi em 2019. Ah, então é um pouco até mais recente, correto. Ah, é bem recente, bem recente. É bem recente. Aí quando foi em 2019, comecei a fazer os uniformes esportivos, mas eu terceirizava uma parte, né? Eu terceirizava a parte da impressão com outro lugar. E aí Uhum. começou a dar certo. E aí quando entrou 2020, conversando com a minha esposa, eu falei assim, ah, eu preciso comprar uma máquina, uma impressora, né? Aquelas plotters grandes, né? E Uhum. aí a ideia, eu falei assim, ah, eu tô precisando, a gente tá precisando de trocar de carro, vamos vender o carro para comprar a máquina, né? Comprar a impressora. É, é sempre o carro, né? É sempre O o primeiro carro. empreendedor, a primeira coisa, até porque se tiver a casa, é melhor deixar lá, né? Pelo menos a gente mora na casa e não no carro, né? Se der errado. Você sabe que tem um comercial da XP, há muito tempo atrás, já deve ter um ano, que é onde os fundadores, né, falam sobre o como eles fundaram a XP, que venderam um carro, né? E aí eles falam no final da propaganda, olha onde esse carro nos levou. Exatamente. Não, exatamente. É mais ou menos essa história. Mas só que teve um parêntese aí, né? Assim, em 2020. Que aí eu vendi o carro, eu fiz todo um projeto. Falei, bom, vendi o carro, comprei a máquina. Daqui a um ano eu consigo recuperar. E aí entrou a pandemia. Tá. E Hum, aí a máquina em janeiro. Em março entrou a pandemia, né? Falei, pronto, agora, né, vai adiar. E aí mal sabia o que estava por vir, né? E, e aí começou aquela febre das máscaras, né? De produzir máscara. E aí eu falei, bom, vamos produzir máscara. E aí eu comecei a produzir máscara. Comecei a produzir máscara personalizada ou genérica? personalizada. E Legal. aí, cara, o que aconteceu? Eu sempre penso no escalar, sempre penso no, tipo, o que fazer para aumentar. Porque como eu sou de produção, já trabalhei com produção, então né, o negócio tem que escalar. E todo mundo Uhum. estava parado. Ninguém estava fazendo nada, todo mundo parado. O que eu fiz?
ao invés de fazer a máscara pronta, vender a máscara pronta, eu estampei só no tecido e vendi tecido estampado, sem cortar, sem nada. Eu vendi ali pro pessoal que queria comprar, porque estava todo mundo querendo fazer máscara, todo mundo parado, o que estava vendendo era máscara. Você em suma vendia só o tecido para a pessoa fazer a máscara em casa. Isso. Você fornecia a Estampava, matéria-prima personalizada já. exato, estampava ali, já tinha tudo um catálogo, já tinha tudo pronto ali. O pessoal só Aham. escolhia, eu estampava e fazia. Estampava, fazia, estampava, fazia. Cara, não dei conta. Não dei conta, para você ter ideia. Eu consegui recuperar o valor que eu tinha, né, vendido o carro em 10 dias. Em 10 dias eu Caramba! recuperava. Que história, hein? Foi, Né? foi o ROI, foi o ROI mais rápido da história, o retorno do capital investido mais rápido da história. Foi muito, foi muito. E aí eu continuei, a partir daí, né, depois quando foi Deixa eu só fazer um recorte, Flávio. Uma vez eu ouvi uma frase assim, né? Que tem gente que vê dificuldade na oportunidade. Você viu a oportunidade na dificuldade. Faz sentido? muito, Certo. muito, muito. E aí vinha gente de São Paulo bater lá na porta de casa lá para buscar material. São Paulo, Caramba. nossa, foi muito. Era meia-noite, estava trabalhando, aí eu dormia E como você, porque foi um desafio, né? Você produzir algo que nunca tinha produzido, você lidar com um mercado totalmente novo, você sendo um empreendedor no ramo novo e talvez até um empreendedor sem tanta bagagem na ocasião, é claro. Como é que foi essa questão de lidar em atender toda essa demanda? Você teve algum estalo, né, que falou, não, eu preciso aumentar minha capacidade produtiva, ou você ficou com receio em algum momento? Porque eu vejo muito disso. Às vezes, o progresso assusta. Eu atuo em algumas empresas que quando a venda estoura, a retaguarda costuma falar, peraí, vai devagar, né? Então, como você atua diretamente, por exemplo, com a confecção, né? Você conseguiu aumentar, assim, rapidamente a capacidade produtiva? Foi um desafio mão de obra? Conseguiu mão de obra? Como você geriu tudo isso? Sim, tem dois pontos aí, né? Primeiro, na época, que era pandemia, então eu sabia que era algo momentâneo, eu sabia que era algo momentâneo, então, assim, eu falei, eu vou aproveitar o máximo possível Vou do que eu tenho surfar na aqui. onda. Vou surfar, vou surfar, e vou, tanto que eu ia dormir, eu colocava o colchão assim no chão lá, eu trabalhava nessa época, eu trabalhava na casa da minha sogra. Trabalhava na casa da minha sogra, tinha um espaço ali, né? Tinha um cômodo que tinha ali numa sala que estava desativada. Então, cara, eu colocava o colchão no chão ali, deitava meia-noite, era um cochilinho de 3 horas, acordava 3, 4 horas da manhã e, e direto. Tinha duas pessoas que me ajudavam, né? Mas a minha esposa também, que ela estava de home office na época, mas aí nos intervalos ela conseguia auxiliar e fui, né? E agora sim, você falando da questão de aumentar a capacidade, o empreendedor ele tem um amigo que quando ele começa a, a empreender, ele tem um amigo ali que vai caminhar com ele todos os dias até o final, que é o medo, né? O medo vai ficar do lado do empreendedor ali o tempo inteiro, cara, o tempo inteiro. E aí você tem que ter aquela. Primeiro, você tem que fazer análise do mercado, né? Ver se realmente faz sentido aquilo que você está precisando. Se o investimento, se você está na capacidade máxima também do seu produto, da sua fábrica, para você fazer investimento, né? E assim, tem que ter tudo documentado, né? Você não pode simplesmente É, sair até, comprando. até
sobre isso, eu queria fazer uma pergunta, aproveitando o gancho. Uhum. A maioria das empresas, elas têm a rotina muito devastadora, ou seja, o dia começa, já termina e você não conseguiu ir atrás de planejar nada, né? A maioria das rotinas empresariais. Como que você fez para lidar com esse desafio de trabalhar a rotina sem deixar cair a peteca, mantendo a capacidade produtiva maior possível, mas ao mesmo tempo acompanhando fluxo de caixa, acompanhando indicadores tão importantes para a gestão, né, como rentabilidade. Pô, será que eu estou tendo lucro? Né? Eu estou produzindo para caramba, vendendo para caramba, dinheiro entrando no caixa, aquela loucura, o olhinho do tio Patinhas, mas, poxa, como é que está meu caixa em relação à rentabilidade? Como é que está? Né? Você falou do retorno investido, então, possivelmente, do investimento, do retorno do investimento, então, possivelmente, você fez algum tipo de acompanhamento, como que você fez, se você fez, como você fez e como você se equilibrou entre a rotina da produção com a rotina do planejamento, da gestão, da condução do negócio. Falar para você que naquela época, né, voltando um pouco naquela época, era algo assim, praticamente não tem, porque tempo a gente tem, não era prioridade, porque nem dava assim para conseguir fazer tudo isso, né? Eu sabia que era um retorno, eu sabia que tinha um lucro, né? Porque não adiantava apenas você só vender, 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 né? O faturamento, às vezes o pessoal fala assim, quanto faturamento de X, faturamento de Y, mas na verdade o que importa mesmo é o lucro que você tem sobre esse faturamento. Não adianta você vender demais e você não saber realmente quanto está lucrando o seu negócio, porque provavelmente você pode estar até trabalhando, pagando para trabalhar, né? Correto. Mas, mas hoje, né? E aí de lá para cá, muita coisa mudou, né? Muita coisa mudou porque eu vi a necessidade de aperfeiçoar. Agora hoje, como eu estou no ramo esportivo, né, no ramo de uniforme esportivo, eu sempre me espelho naqueles que estão muito lá no topo, né? E aí é a partir daí que eu sempre acompanho as grandes marcas, vejo que são as tendências. Eu sempre procuro me espelhar, né, nesse Na pessoal. sua, na sua, na sua opinião sincera, opinião de empreendedor raçudo que foi lá, fez acontecer, qual é a importância de um empreendedor, por menor que seja, tá, Flávio? A gente não está falando aqui de tamanho de empresa nem de faturamento, mas qual a importância por exemplo, de um controle mínimo, né, de contas a pagar e a receber? Davi, mas essa pergunta é muito lógica. É claro que ele vai responder que é importante. Mas por que eu estou falando, frisando isso? Porque eu gostaria de saber uma nota, né, de 1 a 10. Porque na teoria todo mundo fala 10, mas na prática, qual a importância você deu? Na prática, não na tua cabeça. Na tua cabeça você sabia que era importante controlar o apagar e o receber. Mas na prática, seja sincero, ninguém vai te julgar. Na época, você deu a devida importância. De 1 a 10, quanto que você deu de importância para elencar as despesas, acompanhar as receitas, régua de cobrança, fazer as baixas, trazer isso para dentro de um controle, uma planilha, um caderninho? Seja sincero para a gente aqui. Na época é 3. Olha Na aí. época, É a realidade, né, Flávio? não, na época era 3. 3 total. E porque eu sabia, assim, que eu dava lucro, mas eu nem sabia. Eu estava vendendo ali, no final do dia eu só contava o quanto que eu tinha vendido e pronto. Não tinha nenhuma previsibilidade, nenhum tipo de controle assim, né? De tanto de contas a pagar ou receber. Hoje ainda eu preciso melhorar muito nisso. Hoje eu preciso melhorar muito ainda. Hoje está no número, aí avançou um pouco, mas está no número 6. É bom. Ótimo, mais que a metade. Por que acontece, né, Flávio? O que a gente vê no dia a dia do empreendedor brasileiro? Eu falo brasileiro porque é a realidade que a gente vive, né?
ele não tem tempo. Então, o que ele faz? Ele administra a caixa. Então, ele vê o que entrou de dinheiro que ele tem para pagar. Se cobriu, para ele está tudo certo. Mas a gente sabe que não funciona assim. E que se ficar dessa forma, se em algum momento não evoluir para uma melhoria, onde você administra o fluxo a curto, médio e longo prazo, você vai ter um sério problema de capital de giro, né? Por quê? Porque você não sabe, a não ser que a sua empresa te dá um lucro muito absurdo. Não vou negar, se a empresa dá um lucro muito absurdo, você não consegue gastar na mesma velocidade. Mas as empresas têm a linha de maturação, né? Que a gente sempre fala, que é aquela linha que sobe, né? Que é a linha de ascensão, né? O negócio quando está no começo, novidade, você surfou na onda da pandemia, vendendo máscara, mas daqui a pouco o teu produto começa a entrar numa linha de maturação, que daí ele já mantém uma linha mais uniforme. E aí o grande problema é quando tem a linha para baixo, que é a linha decadente, né? Então, nessa hora, o teu caixa tem que estar muito bem regulado para que você possa traçar alguma estratégia, um lançamento de um novo produto, se reinventar no mercado, para ter dinheiro para esse investimento acontecer no teu comercial e na tua linha de produção, para você manter essa linha em ascensão, ou pelo menos maturada. Então, esse é o grande desafio, né, Flávio? Porque o empreendedor quase sempre ele nasce sem o capital de giro. A gente vende um carro, a gente pega um dinheiro emprestado no banco, então você já nasce com um déficit, aí, com um gap, né? Mas eu fico muito feliz de ter ouvido que você está constantemente em processo de melhoria no seu financeiro, a parte de controladoria, que é tão importante, né? Muito bacana, parabéns, viu? Pouca gente tem essa coragem de falar, não, eu preciso melhorar e muito, né? E essa é a verdade Não do é. empreendedor brasileiro. E acho que o pequeno empreendedor, aquele que está começando, ele não tem nenhum tipo de controle, ou ele não vê, né, essa necessidade de ter, né, todo esse controle de fazer, ou simplesmente, eu sei fazer, a pessoa sabe fazer um bolo, né, começa a vender bolo de pote, mas não sabe o que ela precisa fazer, como que ela vai precificar, como que ela precisa vender, aonde ela vai vender, onde ela vai comprar, né? Então, todo esses fatores, eles são fundamentais para um negócio ter crescimento, né? Sim, sim. Deixa eu te fazer uma pergunta agora, que eu acho que é a parte mais, como é que eu posso dizer para ilustrar para o nosso ouvinte, né? Todo negócio ele tem três pilares. E aí é produto, na verdade, pessoas, produto e processo. Pessoas, produto e processo. Três pilares. Ah, mas eu não vendo produto, eu vendo serviço. Ok, é um produto. O serviço também. Então, assim, desses três pilares, na minha opinião, o maior desafiador é a gestão de pessoas, de recurso humano. Porque o recurso humano, quase sempre, ele tem que ser capacitado, ele tem um tempo de maturação, o mercado é muito competitivo, as pessoas tendem a ter o mercado de trabalho é muito rotativo, muito dinâmico, a falta de mão de obra, né, capacitada, a falta de mão de obra, eu digo nem capacitada, a falta de mão de obra engajada, que é aquela que fala, eu quero aprender, eu não sei, mas eu aprendo. Como é que você lidar com isso, né? Por mais que tenha poucos funcionários ou poucos colaboradores, ou seja, só você e sua esposa, essa gestão, como é que você lidar? De que forma acontece na tua empresa? Gestão de pessoas. Deu uma travada, mas acho que agora já está voltando. Está conseguindo me ouvir? Tá travando um pouco. Não sei se é a minha internet ou a sua. Aí, agora voltou. Você entendeu minha pergunta?
Quem estiver nos ouvindo aí, puder dar um sinal se está me ouvindo ou está ouvindo só o Flávio, para a gente poder identificar em qual das internets aí que está o problema. Flávio, está me ouvindo? Pessoal, está ouvindo? Eu acho que a gente perdeu o Flávio. Ele vai entrar novamente, eu vou mandar o convite. Vamos ver se ele consegue entrar novamente com a gente aqui para a gente poder ouvir a resposta dele sobre gestão de pessoas. Fato é que a gente tem muitos desafios na jornada empreendedora. E quando eu falo gestão de pessoas, muita gente já torce o nariz, né? Fala, ixi, é complicado, pessoas são complicadas, ixi, rapaz, funcionário dá um trabalho. E a verdade é que máquina também dá trabalho. Nós, empreendedores, na condição de gestores, também não somos fáceis. Tem dia que a gente não vai estar bem. Então, o desafio, né, é esse. É você estar todo dia empenhado em capacitar a tua equipe, engajar ela. Obrigado, pessoal que está respondendo aí, que estão ouvindo. Vamos ver se o Flávio consegue retornar. Eu já mandei o convite para ele aqui. Eu acho que ele teve algum problema com a conexão dele lá. E aí, Flávio? Acho que agora foi. Opa! Foi só falar gestão de pessoas que a internet caiu. Acho que sabotaram você aí, Flávio. Mas eu entendi a pergunta. Você falou sobre o desafio, né, de pessoas. Eu falo com experiência própria, né? Quem está começando um negócio, é muito difícil, porque você tem que fazer tudo. E aí tem a questão do tempo, né? E a gente está vivendo numa cultura que acaba até afetando a gente, que é a cultura do imediatismo, né? Tudo tem que ser para agora, tudo rápido, tudo no 2x. Né? Eu falo que a gente está vivendo a época do 2x. Né? Acelerado o negócio, acelerado. E o principal desafio é esse. Primeiro você encontrar uma pessoa capacitada, porque quem está começando agora e precisa de um funcionário, um recurso, você não tem você não tem como liberar ou a sua empresa não consegue ter tanto benefício. Porque, infelizmente, hoje as pessoas que começam um trabalho, Você não consegue extrair o melhor das pessoas logo no início, é isso, correto? elas querem muito saber de benefício. Elas querem saber muito do benefício, do salário, do quanto que vai ganhar. Certo. Sem querer saber o quanto que ela vai aprender naquele lugar, naquele trabalho. Pode ser uma porta que vai abrir lá na frente, né? Um investimento a longo prazo. Então, a maior dificuldade é essa, você conseguir uma mão de obra que consiga entender, né, qual que é a cultura da empresa, o que a empresa Perfeito. vai fazer, para onde ela quer chegar. Então, para o empreendedor também é muito interessante, antes de tudo, saber aonde ele quer chegar, para ele poder depois transmitir isso para as pessoas da equipe dele. E a partir daí ele começar a montar uma equipe. E tudo passa por uma comunicação clara, objetiva. A pessoa entendeu a cultura da empresa, né, Flávio? Os valores, a missão. Eu percebo que quanto mais claro o funcionário, o colaborador, seja PJ, ou PF, ou CPF, ou CLT, mais claro ele souber sobre onde a empresa quer chegar, mais confiante ele fica de poder galgar uma carreira ali dentro ou não. Mas até mesmo quando não tem carreira envolvida, né, Flávio? Eu rapidamente, meu primeiro emprego registrado em carteira foi numa agropecuária, né? Eu tinha 15 anos. Naquela época eu podia registrar com 15 anos sem ser menor aprendiz. Hoje já é diferente.
E hoje, né, quantos anos depois, eu não vou falar para não entregar a minha idade, eu atendo um cliente no ramo de silvicultura que eu estou pegando aprendizados lá do meu 15 anos, né, na parte de apropriação de custos defensivos agrícolas, herbicidas, extração da planta, né? E juntando isso com a contabilidade, que é onde a gente atua, né? Na controladoria financeira também, na contabilidade. Então eu costumo dizer que qualquer lugar que você passar, por mais que você não concorde com o ambiente, que você não concorde com a gestão, que você não concorde com a cultura da empresa, que você não concorde com as pessoas, com o processo, tenta extrair algum aprendizado dali, porque é o que vai compor a tua carreira. Em algum momento você pode utilizar sim, principalmente na questão, por exemplo, comunicação, né? Comunicação, elas são muito diferentes em diversos segmentos. E aí você consegue trabalhar isso. Muito do que eu tenho hoje relacionado à comunicação foi isso, de ter passado por vários segmentos, ter conhecido várias pessoas, ter trabalhado com vários produtos, ter trabalhado em vários mercados, né? Mas muito bacana a sua dissertação sobre pessoas. E eu queria saber um pouco de você, Flávio, também, como que você fez para ter um processo produtivo definido dentro da sua empresa? Você foi atrás de alguma coisa pronta já? Você contratou alguém? Ou você simplesmente parou, estudou? Porque tem uma linha de produção aí, né? Básica, mas tem. Você fez isso da sua cabeça? Você buscou ajuda? Então, como eu tenho uma experiência, né, grande em questão de processo produtivo, né, que eu trabalhei em empresa aí por praticamente 10 anos, né? Então, e aí, como eu também estudei engenharia de produção, eu tenho um pouco aí dessa experiência de montar um processo, Bacana. Então, né? foi de um antigo emprego seu. Boa. Tive emprego. E aí tem o Kaique, que trabalha comigo lá, né? E aí eu fui passando para ele. E ele é um cara assim, que o que você passa para ele, ele entende, pergunta, questiona, vai lá e faz, busca informação. Então a gente foi assim, trabalhando, eu fui falando como que era lá na época, e ele foi também montando, fui treinando, e aí a gente conseguiu fazer. E aí, assim, como eu sou praticamente eu sou uma indústria, né? Hoje eu sou uma indústria, uma confecção, então eu precisava saber o quanto que a minha capacidade, quanto que a minha máquina conseguia produzir, quanto que ela consegue produzir, uma pessoa, duas pessoas, qual que é o tempo? Qual que é o tempo que eu vou conseguir produzir um uniforme de futebol? Né? Eu acho que eu não comentei, né? E hoje eu estou nessa área de futebol, atendo algumas Uhum. escolas de futebol, sociais, escolas de vôlei, né? Então, assim, eu precisei fazer ter todo esse processo definido, né? De tempo, para saber também o quanto que eu posso vender. Porque também tem essa questão, né? A parte de vendas e a parte de produção precisa caminhar junto. Precisa saber quanto que a capacidade consegue fazer para passar para o time de vendas, para o time de vendas falar assim, ó, beleza, então eu consigo vender X, que é a capacidade da máquina. Né? Estamos com demanda. O que a gente tem que fazer? Ah, vamos abrir um turno. Né? E aí a gente coloca a capacidade da máquina no total para depois poder fazer outros investimentos. Né? Mas é tudo cálculo, estratégia que o empreendedor precisa ter bem definido para conseguir tomar decisão mais assertiva. Né? Então, o Concordo processo plenamente. Eu costumo dizer que a capacidade produtiva ela faz parte do pós-venda. Por quê? Se você vender mais do que você produz, você não vai entregar, a venda não vai acontecer. Se você já pegou um sinal do teu cliente, concretizou o pedido, entra na questão do pós-venda já, por que não dizer assim, né? Claro que não entregou o produto ainda, então ainda não configurou um pós-venda, mas é ali um processo que fica totalmente incompleto
por conta da sua ineficiência, por não identificar previamente a capacidade produtiva, né? O que acontece, ó, tem muita gente, que é cliente que vem até comigo, né? Fala assim, eu fui fazer em outro lugar, fui fazer em outra empresa, os caras demoraram, os caras não entregam, atrasaram 30 dias acima do tempo combinado. O pessoal não conseguiu fazer, não conseguiu entregar. Então, assim, claramente pessoas que não conseguem ter o processo dominado ali de produção. Acaba vendendo mais, acaba atendendo mais aquilo que consegue produzir. E aí dá uns problemas. Recentemente eu tive uma experiência de contratar um serviço e, e que nos surpreendeu assim em relação à qualidade e estética. Assim, muito do que a gente queria mesmo, né? Porém, a questão do prazo estourou, o prazo de entrega estourou, e na ocasião que deu um pequeno defeito, que precisava de um ajuste, também tivemos problemas. Tivemos que partir para um Reclame Aqui da vida, para um PROCON, para poder ser atendido. E aí eu identifiquei, né, como gestor, que a pessoa ela é uma espécie de cobra escanteio e corre para cabecear. E ela não entendeu ainda que, na condição de empreendedor que já tem uma certa demanda, ela não pode ficar 100% na produção, não é mesmo, Flávio? Exatamente. Ele precisa, quando aumenta a demanda, né, do seu negócio, as pessoas tendem a falar assim, eu estou até aqui de serviço porque eu estou produzindo, só que daí a retaguarda e toda essa parte final, que é o cliente, está sendo afetada, porque não tem ninguém gerindo. Então, a não ser que você tenha alguém que faça isso, é totalmente indispensável que o proprietário, o gestor, nessa hora, saia um pouco da produção, nomeie um líder lá, né? E vá para essa parte da entrega final, da retaguarda, porque senão a gente tem esse tipo de problema. E é por isso, na minha opinião, que a maioria dos bons negócios, bons pequenos negócios, não vão para frente. Porque como o mercado está muito competitivo, aí comprometeu a entrega final, seja na qualidade ou no prazo, aí ele tem um review negativo, né? Que hoje a internet funciona dessa forma, principalmente o B2C, e aí ele tem uma invertida de mercado. Do nada, as pessoas param de comprar. O mercado para de consumir o produto dele. E ele não entendeu que foi por conta de ele se organizar na ocasião da alta demanda. Exato. O começo do empreendedor, eu concordo, ele tem que, muitas das vezes, cobrar o escanteio e fazer o gol de cabeça e não tem como. Mas com o passar do tempo, ele precisa, porque são três pilares, o operacional, o tático e o estratégico. O operacional é a mão na massa ali. Aí quando ele já está, ele vê que não tem como, ele tem que ir pro tático, que é ali liderar. E a partir daí, depois do tático, ele tem que ir pro estratégico, que é onde o empreendedor precisa fazer o negócio crescer. Ele precisa conhecer e bolar as estratégias, saber o que está acontecendo e fazer o negócio progredir. Hoje eu estou com Eu com um dos meus gostei dos 3 pontos. Repete, por gentileza. operacional, aí tem o tático, né? O tático é mais ali na liderança, Tá. né? O operacional é o cara que está produzindo, o operador, o operacional. Depois ele vai para o tático. O tático é o quê? Ele não está diretamente produzindo, mas ele está sabe o que está acontecendo. E depois tem o estratégico. Aí o estratégico, ele só vai traçar as estratégias para a empresa crescer. Criar toda a parte de estratégia. Boa. Enfim, ele já não está mais no chão de fábrica. Ele sabe o que está acontecendo. Ele tem os líderes, as pessoas que ele ali vai E tudo bem, né, Flávio, se no começo o gestor, o proprietário, tiver que acumular função entre o tático e o estratégico, né? Ele tem que fazer. Porque a gente sabe que às vezes contratando sem saber se aquilo vai ter uma longevidade, se aquela demanda vai persistir, né?
Então, agora você só tem que saber se dividir, fazer uma gestão de tempo, né? E para Exato. poder atuar da melhor forma possível. Sim. Bom, a gente está já encaminhando para os finalmente e eu tenho muito mais perguntas para fazer, você sabe disso. Eu sei que tem muita coisa boa para ser compartilhada, mas aproveitando o gancho aqui do meu amigo Renatinho, Renatinho de Jaú, interior de São Paulo, centro-oeste paulista, grande abraço, meu amigo. O Já Renatinho, a gente tem lá tem o, várias. Oi? lá tem o É o Quinto de Renato Jaú, que eu gosto muito. Augusto. Renato. Tá o Bruno Lá tem o também. O Bruno ele é multiempresário. Ele vai querer falar que não, mas ele é. Tem o meu primo Samuel, que também é um empresário. Tenho muito orgulho e respeito da história que ele constrói. O Gustavo, que também é um jovem empreendedor. Enfim, Matheus. Gente, Pastor Marcos, minha tia Aninha, Kelly Alves, Eliseu. Enfim, gente, é tanta gente boa aqui. Mas deixa eu só comentar, aproveitando o gancho do Renato, Flávio. Quando eu falei, né, do empreendedor, às vezes ficar preso na rotina e não conseguir se desvencilhar para poder trabalhar na parte estratégica, na parte de gestão do negócio, né, por si só. E eu e o Renato já tivemos vários assuntos nesse sentido, e eu pego no pé dele, falo, você tem que ser mais gestão do que operacional. Então ele está caminhando para isso e deu oportunidade para a gente na consultoria, atuamos junto, foi um prazer e é isso aí. Mas eu queria agora já liberar um espaço para vocês perguntarem. Então, esses nomes que eu citei aí, ó, o Marcos está falando que não é empresário. É empresário sim, pô. É empresário. Está semeando no reino dos céus, é empresário. E então, quem puder mandar pergunta aí, quem quiser, na verdade, né? Tiver alguma pergunta para o Flávio, e a gente vai ter o maior prazer de responder. E assim, não ser empresário não significa que você não precisa saber de gestão, né? Aproveitando o gancho do Marco aí. Porque se você não faz gestão numa empresa ou num negócio, você faz gestão da sua vida pessoal. Então, é de uma forma muito mais simples, né? Eu costumo dizer isso, né? Que em casa você acaba gerindo o seu tempo, as atividades que você vai fazer no dia, você acaba gerindo o recurso que entra. A gente fala muito, Flávio, sobre disciplina financeira pessoal, né? Então, a disciplina financeira pessoal nada mais é do que conceitos de gestão, né? Então, a gente trabalha muito isso e eu gostaria muito que vocês mandassem pergunta para o Flávio aí. A gente está aqui para isso. Nos últimos minutos finais aí, temos mais 11 minutinhos. Muito feliz com a boa frequência e agradecer Dani, já de antemão todo mundo que entrou aí. Ó, o Eliseu aqui está mandando uma pergunta. A gestão sempre necessita de melhoria contínua? sempre, né? Não só na gestão, como a gestão, né, sim, mas em tudo. Tudo precisa de melhoria. Por exemplo, a gente está numa, numa geração, né, que fala aí a geração, nem lembro, acho que geração Z, não sei, que fala, né, geração Geração Y, Z. Z, isso. E assim, né, quando a gente fala de gestão, pode ser gestão de pessoas, provavelmente, vamos colocar aqui gestão de pessoas. Você precisa lidar, né, com um certo tipo de pessoa, a forma com que você fala, a forma com que você trata. Né? Eu lembro quando eu trabalhava na indústria, eu fui líder de produção. Então, eu tinha que saber filtrar, porque eu tinha que pegar a informação que meu supervisor passava, que era pancada. Ó, tem que produzir, vamos fazer, tem que sair, porque tal, tem que fazer dessa forma. E eu tinha que filtrar essa informação e tinha que passar para o pessoal da produção. Eles iam produzir, só que eu não podia passar da mesma forma que eu recebia a informação, porque senão não ia sair a produção.
Então eu tinha que ter todo esse, né, esse jogo de estrutura para conseguir lidar, passar, mostrar a forma, por que a gente precisava fazer aquilo. E gestão, sim, precisa muito de melhoria. Nessa questão de melhoria, Eliseu, e o que o Flávio falou aí basicamente é o seguinte, é o que eu sempre falo também, não tem como melhorar o que não tem padrão. Então, primeiro você cria um padrão, e aí você vai escalando as melhorias em cima daquele padrão. As pessoas confundem fazer um padrão, eu padronizei o processo, é uma melhoria? Não, você padronizou, é o básico. Aí em cima do padrão criado, você vai escalando as melhorias. Obrigado pela pergunta, viu, Eliseu? O Samuel está mandando também aqui uma pergunta, Flávio. Como saber o momento ideal de sair do operacional e ficar na gestão? Contratar funcionários, etc. E como fazer para não dar um passo maior, né, no caso, que a perna? Boa pergunta. Depende de qual que é o ramo de atuação, né? Então você precisa ter todos os custos. Primeiro, você tem que saber todos os custos, né? Ter os custos bem definidos daquilo que você vai fazer e você colocar no lápis quanto que você precisa. Por exemplo, vou precisar contratar uma pessoa. Essa pessoa que eu vou contratar, ela vai me custar X. Ela me custando X, o quanto que eu preciso vender a mais para tirar essa pessoa. Então você precisa ter todo esse tipo ter toda essa documentado, ter tudo calculado, né? Um planejamento de estrutura, né? Hoje eu ainda estou no operacional, eu não estou na gestão ainda. Certo. Eu tô no operacional. E quantos por cento você atua no operacional hoje em dia ainda? Hoje 100%. Não. Hoje ainda estou 100%. Tá, mas indiretamente, né? Não diretamente, não produzindo na máquina. É porque assim, ó, no meu ramo, eu preciso fazer a parte do design, que é ali no computador, depois Tá. A parte de projeto, então, você considera como processo produtivo. Perfeito, tá, entendi. Tá. De produção, porque eu ainda estou no processo de produção, 100%. Então, o que eu fiz, Samuca, né? Eu estou começando agora a contratar mais 2 pessoas, né? Estou fazendo um treinamento de processo comercial, porque eu preciso saber o quanto que eu preciso vender, ter minha meta de produção, para mim conseguir ir aos poucos, né? Saindo do operacional e indo para a gestão. Eu sei hoje o quanto que eu preciso. Por exemplo, para mim sair do operacional, para mim sair total do operacional e só para a parte da gestão, eu preciso, por exemplo, vender 500 mil. É uma suposição, tá? Eu preciso vender 500 mil. Se eu vender 500 mil, é o que eu preciso para mim sair do operacional. Tá? Então, para mim vender 500 mil, o que eu preciso fazer? Eu preciso, sei lá, começar a trabalhar um pouco mais tarde, ficar um pouco mais tarde para gerar um caixa, para conseguir contratar uma outra pessoa. E aí você vai fazendo uma escada, né? Passo a passo, o que você precisa para realmente sair do operacional. Vocês conseguirem responder. Até complementando, você falou um termômetro, né, que é o faturamento. Um outro termômetro, Samuca, que eu te sugiro considerar é o tanto que você não tem mais como atender a demanda. Então, por exemplo, eu sou sozinho. Eu vou lá, levanto de manhã, vejo os pedidos que caíram na internet, imprimo as etiquetas, embalo e vou entregar, só que nesse meio tempo já tem pergunta para responder no marketplace, eu já tenho que estar fazendo um pós-venda ali também no meio, aí daqui a pouco chegou a hora do almoço, aí eu vou para os bancos, começo a pagar as contas, vejo o que tem para receber, transferir, o que caiu no cartão, quero fazer uma conciliação bancária para ficar um negócio ajustadinho. Quando eu olho para o marketplace, já tem uma porrada de pergunta lá, eu já tenho mais etiqueta para imprimir. Para mim, esse ponto pode servir como termômetro.
Porque daí você colocando uma pessoa, você admite um custo, não vou negar. Porém, você Sim. começa a ver a parte do isso, só que daí você vai para o planejamento e aí você começa a ver os gaps, né? E aí é onde você pega e começa a falar, não, peraí, eu tenho esse gap aqui, tenho... No final das contas, você não volta mais para o operacional, a não ser que você tenha uma queda muito brusca de faturamento. Né? Então, assim, eu sugiro, a princípio, contratar um menor aprendiz, contratar um estagiário, né? Para você não admitir um custo muito alto, né? Não absorver um custo muito alto nesse começo, mas, ao mesmo tempo, você dá o primeiro passo. É muito importante. Então, indo para a próxima pergunta, gente, porque pode ser que eu tenha limitação de tempo aqui. Bom, comentário. Marcos Moraes. Escutei essa frase. Demore para contratar e, se não der certo, demita o mais rápido possível. Seria o correto na área da gestão, Flávio? Demore para contratar e, se não der certo, demita o mais rápido possível. Lembrando, gente, que CLT tem 3 meses de experiência, tá? Então, por isso que eu citei a questão do estagiário e talvez o menor aprendiz. O estagiário, na minha opinião, é o melhor caminho. Sim, com certeza. Porque gera custo, né? Se você contrata uma pessoa e ela não faz aquilo que você precisa fazer, né? Então, o mais rápido possível, você precisa trocar essa pessoa. E aí, no caso também, acho que é o que o Marcos Moraes quis ilustrar para a gente, se você tiver uma situação de queda de faturamento, é hora também de enxugar o time, né? É hora de fazer a estrutura ficar enxuta, porque às vezes você vai levando, não, amanhã vem, aí o amanhã não vem, e aí você vai ter esse custo sem ter a receita. Boa, Marcos, muito boa. A frase faz sentido sim, tá? Tem um lado humano aí da questão, né? Ninguém vai sair demitindo aí a torta e a direita, mas eu garanto que aqui só tem pessoas conscientes e entenderam aí a proposta. O Renato, vamos lá, correr com as perguntas. A dificuldade em separar aquilo que é empresa e o que é o lar. É o famoso misturar o CNPJ com o CPF, Flávio. Estou tentando, mas ainda é minha maior dor e desafio. Consegue aconselhar sem marretar, hein? Que é cliente parceiro nosso, hein, Flávio? Ah, Boa pergunta, ô, Renato. Renato, eu passei por isso. Lá no começo, quando eu estava nos brindes, nos presentes personalizados, então, assim, né, eu saía comprando alguma coisa, ia no mercado, comprava, ia pagar uma conta, ia comprava o produto junto, e aí, cara, A mesma conta misturar bancária. A mesma conta bancária, o mesmo cartão. tudo. Foi, assim, terrível. Então, o que eu aconselho? Você abrir, aí depois que quando eu tive essa empresa que eu tenho agora, falei, não, preciso ter uma conta para mim. Aí eu abri uma conta no banco digital, tal, abri a conta no banco digital e, e aí eu falei, bom, o que eu preciso? Eu preciso aqui do básico, é X. Né? Para Ou mim seja, é você abriu uma conta com o menor custo possível para poder dar o primeiro passo e ter algo totalmente independente da empresa. exato. E aí, a partir daí, eu falei, bom, para mim conseguir passar o mês aqui, eu preciso de X reais. Então, eu vou ter que vender X aqui, Determinou um prolabore. dentro do... Você Exato. determinou um Então, prolabore, perfeito. sim, sim. E aí, a partir daí, eu coloquei isso na minha planilha de custo e, e vai. E baixa a Certo. meta de venda. E baixa a meta de venda. E uma dificuldade, viu, Davi, que eu tinha, e agora eu estou quebrando, que é o processo comercial. E como eu fui da área de produção, então eu sou operacional. Eu sou operacional total. Eu faço, vou lá e tal, produzo. E agora a parte comercial, que é a venda, agora é que eu estou montando realmente o meu processo comercial. Para conseguir ter mais previsibilidade, meta de venda, o que eu preciso fazer, aonde eu preciso chegar, né? Porque rapidinho, só para falar, minha meta, meu objetivo daqui a 5 anos é estar fornecendo o uniforme de futebol para um time profissional. Né? E Boa. esse é um objetivo daqui a 5 anos.
Eu tenho esse objetivo, Muito né? E bom. aí, estou trabalhando para isso. E quando você fala comercial, Flávio, eu não vejo, eu vejo um horizonte muito amplo. Por quê? Porque antigamente a gente dependia única e exclusivamente de pessoas, que são os vendedores, que até hoje têm o seu valor, mas hoje a gente tem uma coisa mágica chamada marketing digital, que você pode alcançar o maior número de pessoas com uma campanha correta dentro da rede, né? Atingindo seu público-alvo. Então, o marketing digital com certeza pode te dar alavancagem de faturamento e possibilidades de bater, de impactar empresas parceiras de grandes uniformes e depois você se tornar com certeza um distribuidor oficial. Eu creio nisso. Eu creio. Sim, se Deus quiser. Estamos trabalhando para isso. O Flávio está com a conexão um pouco instável, eu vou dar sequência aqui. O Matheus comentou que você percebe que está nesse momento, possivelmente no momento de contratar alguém, né, Matheus? Quando você para de trabalhar só às 21 ou às 22 da noite, no mínimo. É o que está acontecendo com você, né, Matheus? Olha aí, tá precisando de tempo, tem que arrumar tempo. Mas beleza, você está tendo um volume de trabalho, Matheus, com certeza encaixa no que a gente falou. Talvez um estagiário, talvez uma AI aí, né? O Matheus trabalha com designer, designer digital, ele faz designer de sites, enfim, identidade visual. E é isso daí, pessoal. Poxa, eu estou bastante feliz que temos aqui uma mescla de empreendedores em mais variados segmentos, né? E muitos comentários aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, Flávio. Ó, bacana. O Cláudio aprendeu a lição. Ó. Antes de eu falar, ele já tinha escrito. Ó. Nesse caso, precisa estipular um prolabore. Muito bom, Cláudio. Aprendeu. Isso aí. E o Cláudio, ele ainda é CLT, mas ele vai ser empreendedor um dia. Muito bacana o pessoal participando. O Eliseu aqui fez mais uma pergunta. E quando começa a ter um aumento de absentismo, o que fazer? Agora o Eliseu foi longe na poesia, hein? Eu nem conhecia essa palavra, Eliseu. Dizer absenteísmo, né, Eliseu? Absenteísmo é falta, né? Tipo, na Deixa eu. empresa lá que eu trabalhei. Ô, Flávio, deixa eu só traduzir a palavra que o Eliseu nos trouxe aqui, que o Eliseu, ele agora, ele foi no fundo do baú buscar essa palavra aí. Prática habitual de abandonar o cumprimento dos deveres e funções posto ao cargo. É a Entenderam? falta. A famosa má vontade, a famosa não sou pago para fazer isso. E a gente sabe que tem os dois lados da história, ninguém aqui está julgando, né? Mas com certeza isso daí tem muito mesmo e o Flávio pode nos responder. Então, como fazer para combater, Flávio, a questão da falta de engajamento e comprometimento do time? Então, aí aqui a gente tem dois casos, né? Tem o caso falando quando eu fui líder de produção, tinha bastante absenteísmo, né? A falta. Então, é questão de entender o motivo, né? Às vezes a pessoa, o operador, o funcionário, ele não está contente com o emprego, ele não está contente com o salário, ele não está contente com nada, e aí simplesmente começa a colocar um monte de atestado. Acho que o Flávio está tendo um. Flávio voltou? Tá travando um pouco, Flávio. Tá conseguindo ouvir? Agora voltou. Agora voltou. Pode falar, Flávio. Eu acho que voltou lá. Então, absenteísmo era aquela famosa falta, né? Então, na empresa, precisa saber o que está acontecendo, qual que é o motivo, né? E você, como gestor, se você for o dono da empresa, você tem total condição de saber o motivo, né? E a comunicação, é uma comunicação. A pessoa ela tem que estar
ela tem que estar engajada, ela tem que saber o porquê que ela está ali, tem que ser transparente. A pessoa que vem trabalhar comigo, eu sou desde o começo eu falo assim, ó, vou ser bem transparente com você. Aqui é assim, 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 os meus princípios são esses, sou cristão, trabalho dessa forma, né? Se você não estiver contente, você fala, se eu não estiver contente, eu vou te falar e pronto, acabou. Eu estou cumprindo com aquilo que eu combinei com você? Tá cumprindo. Então, assim, né, você não está contente, o que a gente pode fazer? Então, troca. Agora, vamos Uhum. entender primeiro, né? Se é algum É, problema. a vida é feita de ciclos, né, Flávio? Então, a gente não vai conseguir manter um ciclo de uma pessoa que está descontente ou de um patrão descontente, né? Agora, outro sim. Eu li um livro uma vez chamado Monge e o Executivo. Quem aqui leu? Já leu, Flávio? O Monge e o Bom, Executivo. Se alguém leu e estiver nos assistindo, sinaliza aí. É um livro muito, como é que eu posso dizer, inspirador. Toda liderança deveria ler esse livro. Ele é um livro antigo, é um best-seller da editora Sextante. Não estou fazendo jabá não, tá, gente? Não ganho nada em cima disso. Dos livros que eu li em relação à liderança, foi um dos que mais me inspirou. Fala exatamente da liderança servidora, né? Então, se a gente pensar que o maior líder, quem foi o maior líder da humanidade, Flávio? Jesus, Jesus Cristo, né? E aí, indiferente de você ser cristão ou não, considerando que esse líder chamado Jesus Cristo conseguiu liderar em sua maior parte do tempo servindo, então a história de um líder servidor, ela nos diz muito, né? Então, o líder servidor, o monge executivo fala sobre isso, né? Quem puder ler, é uma leitura muito enriquecedora. Por quê? Porque quando você está na posição de liderança, é natural que você lidar com o ego seu e das pessoas, que você tem que lidar com o ego seu e das pessoas. Você tem que lidar com a pressão que está sobre você e que você vai acabar exercendo sobre as pessoas. E você tem que lidar com todo o restante, que é processos, prazos, cliente, fornecedores. Então é muito desafiador. Mas o que eu aprendi com o monge executivo? Que quando você convence as pessoas a fazer pelo bem comum, elas continuam fazendo mesmo quando não estão sendo lideradas. exato. Isso é inconscientemente e não é um processo rápido. Você tem que trabalhar o dia a dia, as pessoas têm que ver em você sinceridade, as pessoas têm que ver em você verdade. E aí um belo dia É verdade. eu ouvi alguém falar assim para mim, eu não faço mais porque o Davi manda, eu faço porque eu sei que tem que ser feito, né? Porque a palavra mandar, chefe, né? Ficou tão batida e fora de moda, né? Num mundo tão moderno e cheio de debates democráticos. Então, a gente tem que entender que o liderar não tem a ver com o nosso ego e nem com o ego das pessoas, tem a ver com o bem comum, né? Tem um bem comum, tem uma empresa gerando renda, gerando riqueza, não só para o dono, mas para todos os envolvidos. Ah, mas o meu patrão com certeza põe no bolso 100 mil reais. Deixa eu te contar, o seu patrão, ele investiu muito mais que isso. Então, um dia que você for empreendedor e você lembrar de quando você era CLT, você vai entender alguns aspectos do mundo corporativo, que o lucro não necessariamente ele é algo garantido, né, Flávio? Então, eu lembro que em todas as empresas que eu passei, em algum momento passava uma dificuldade, quem que tinha que cobrir? O proprietário. Então, o lucro, às vezes, que ele ganhou em um ano, no ano seguinte, que não foi bom, ele foi lá e teve que fazer um aporte na empresa para poder reestruturar e reerguer a empresa, né? A gente aprendeu isso, sabe com quem? Com um grande nome empreendedor brasileiro chamado Silvio Santos. Um belo dia, o negócio dele começou a degringolar, ele foi lá e vendeu o banco que ele tinha, que era um sonho, para poder reerguer o SBT. Então, a gente tem que entender que no mundo do empreendedorismo é isso. Nem sempre ganhar
é o ganhar. Às vezes você está ganhando naquele momento, você vai ter que pensar que o dia de amanhã... Eu costumo dizer que a gente aprende muito com José do Egito, né, Flávio? Nossa, muito, muito. Exatamente. 7 anos de vaca magra, e aí com 7 anos de vaca gorda eles conseguiram passar a crise lá. Exatamente. É um grande empreendedor, né? Eu gosto muito de José, Neemias também, né? Neemias eu acho fantástico a questão de empreender, a visão empreendedora dele, né? De Neemias, falando aí dos personagens bíblicos. Neemias, quando ele viu o problema, primeiro ele viu o problema, né, que estava acontecendo lá com o povo, ele foi atrás ele fez um planejamento, né, aquilo que precisava fazer para reconstruir, e ele foi atrás de recursos. Né, ele foi atrás de recursos corretamente ali que ele precisava fazer. Ele fez um bom planejamento, foi atrás do recurso que precisava, atrás de pessoas, ele fez uma gestão de pessoas fantástica também. A gestão de pessoas dele, ele montou o time ali, falou o que cada um ia fazer, e uma mão segurando a espada, a outra mão construindo, vamos ficar atento aqui com os inimigos e vamos para cima. Ele conseguiu reconstruir em 52, no tempo, né? 52 dias. Planejamento, ação para colher o resultado. Exato. É isso. Gente, eu não vou me estender muito, mas por ser a primeira vez online, a gente está muito feliz com a participação de todos. Agradecer a todo mundo que participa com a gente agora, ao vivo, online, por ter mandado as perguntas. Outra vez ainda vi. Oi? Não, é assunto para mais de meta, né? Se a gente ficar aqui, a gente vai longe. Porque com certeza a jornada empreendedora. Oi, Flávio, pois não? Tem que fazer um presencial, porque está travando muito. Vamos! Eu, particularmente, prefiro, mas a gente precisa primeiro ganhar mais corpo, né? Porque o presencial ele demanda uma estrutura. A gente tem lá o auditório da El Shaddai, foi cedido para a gente, agradecendo mais uma vez à Igreja El Shaddai, ao Marcos, ao Beto, que também nos auxiliou na parte audiovisual. Enfim, a gente consegue fazer sim, vamos combinar de alternar. A gente vai chamar de híbrido. Talvez a gente faça um online, um presencial, até para todo mundo se conhecer, né? Quem puder estar presente, é claro, muitos moram em outras cidades, porque eu gosto muito do network profissional, Flávio, e o presencial proporciona muito isso, né? A gente poder estar sempre aumentando a nossa rede de contatos, né? Com certeza. Então, Flávio, muito obrigado mais uma vez. Gostaria que você fizesse suas considerações finais aí, tá? E, por favor, fique à vontade. A palavra está com você. Agradecer esse espaço, né, Davi? O Davi aí conheci esse ano, né? Tem um projeto muito bom aí, é algo praticamente também que eu gosto muito, né? Porque eu passei por problemas no empreendedorismo no começo, então eu também tenho um propósito aí futuramente de ajudar, né, a pequenos empreendedores a alavancar, a conseguir também aí gerar recursos, né? Então primeiro eu preciso me estruturar, eu preciso fazer o meu acontecer e aí depois poder fazer isso também, né? E aí, só para finalizar, Davi, tem um texto aqui que eu gosto que faz muito, muito sentido para mim, que é lá em Salmo 37, Salmo 37, 3, fala assim: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e vive tranquilo. Deleita-te no Senhor e Ele te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Então, a importância de você confiar, de você entregar nas mãos de Deus, fazer o certo que tem que ser feito, tem que pagar imposto, paga imposto. Ah, é caro, não importa, tem que fazer. Você está no Brasil, você tem que fazer.
e fazer o correto. Você fazer o correto, confiar, entregar, colocar nas mãos de Deus, plantar e ali e lá na frente o fruto você vai colher o fruto. A lei Demora da um pouco, semeadura não falha, né, Flávio? demora um pouco, mas o retorno vem. Lembrando duas coisas, gente. O tempo nosso não é o tempo de Deus. Então, acho que esse versículo fala muito sobre isso. E também que Deus faz tudo, menos a nossa parte. Então, isso que nós estamos fazendo aqui hoje é tentando passar para o maior número de pessoas essa troca entre pessoas reais. O Flávio é um empreendedor real, é um cara batalhador, não veio, pelo que eu conheço até hoje, não veio de berço de ouro. Então, não herdou nenhuma empresa, não que isso pelo amor de Deus, não estou fazendo hoje. então, não estou fazendo julgamento nenhum de quem tem, de quem já nasceu privilegiado, não é isso. Eu estou falando que o caminho para ele foi um pouco mais difícil, aliás, está sendo mais difícil. E a ideia desse projeto é isso, é pegar pessoas reais, trazer problemas reais, não ter vergonha de falar que a empresa tem alguma dificuldade, porque a gente vai ter essa troca. Às vezes a dificuldade na sua empresa, Flávio, é a mesma que está na do Renato, na do Samuel, na do Bruno, enfim. E aí com essa troca a gente consegue falar, ó, sabe o que eu fiz em relação a isso? Eu fiz isso, isso, isso. Poxa, eu vou tentar aqui. Deu certo. Entendeu? Então, o empresário, infelizmente, ele não é muito unido. Ele fica lá, sabe, se remoendo à noite. O que eu faço amanhã? Como é que eu faço? Ele acaba indo para algumas receitas mágicas que, na minha opinião, não funcionam. Receita de internet, tem muita receita mágica. E desculpa, magia no ramo do empreendedorismo não funciona. E aí ele acaba, às vezes, se fechando, né, criando ali um ambiente, uma redoma, né, e eu acho que isso é prejudicial. Então, assim, quem puder divulgar esse projeto chamado Negócios com Propósito, não é meu, não é do Flávio, é de todo mundo, para a gente alcançar o maior número de pessoas. Eu creio que isso ainda vai ter bastante impacto na vida de empreendedores, pessoas que têm como carreira de gestão, enfim, que querem aprender, que são curiosas, né? Então, com certeza, eu tenho assim, plena convicção que é algo muito bom. Venham junto com a gente, o slogan é Vamos Juntos, né? Eu sempre falo isso, vamos juntos, que junto a gente consegue chegar mais longe e consegue trazer muito mais conteúdo. Tem um grupo de WhatsApp, quem quiser participar, depois deixa para mim no PV, que nesse grupo de WhatsApp a gente troca conteúdos, a gente fala sobre as agendas, aí é só deixar para mim o seu número, que eu adiciono, tá? E também tem as nossas reuniões, que são todas, todo mês, na segunda terça-feira de cada mês, tá? E aí a gente vai ver se faz uma presencial, uma online, ou talvez duas online, uma presencial agora, no começo, e a gente vai evoluindo, tá? Quem tiver sugestões também, fica à vontade, tá? É um projeto que a gente quer impactar vidas, abençoar vidas. Flávio, eu tenho uma frase que muito assim, que impactou demais minha vida, que riqueza e conhecimento só são de fato ativos se você compartilhar. Riqueza e conhecimento, se você não compartilhar, desculpa, não tem muito a ver com o reino dos céus. Você está fazendo para você mesmo e tudo bem, pode continuar, mas eu tenho essa visão. Então, na vida empreendedora, a gente tem que ter duas coisas. Ser generoso. Quando Deus te der, quando você conseguir chegar lá, você estender a mão, ou dando seu recurso, ou dando seu conhecimento, ou dando sua contribuição de alguma forma, para quem está tentando, e evitar a preocupação excessiva. Porque o ramo do empreendedor, ele acorda e vai dormir preocupado, porque é como se ele estivesse entregando um currículo todo dia. Mas evite,
Tenta contornar isso daí, porque a preocupação excessiva ela vai criando bloqueios mentais. Logo você começa a não ter mais a criatividade que tinha, logo quando você começa a não ter mais o ânimo que você tinha, e o negócio começa a cair numa forte queda que você não sabe onde correr, o que fazer. Então, que Deus te ajude, Flávio, que você continue nessa missão, que Deus ajude o seu negócio, que faça prosperar cada dia mais. Não abra mão desse sonho de um dia o Flávio fornecer para um grande time de futebol. Não abra mão desse sonho. Não, isso daí já tá, eu sei que vai acontecer e vai ser aqui em 5 anos. Amém. Eu deixei aqui o perfil da minha empresa, tá? Kines Esportes. Muito bem. É Kines Esportes? Kines Esportes. Tá ok. Kines Esportes. Tem um significado aí por trás totalmente desse nome, mas a gente pode deixar para uma próxima, porque senão aqui a gente vai demorar mais tempo aqui. Perfeito, meu amigo. Quando eu for participar lá da próxima, eu falo pro pessoal que estiver lá. Com certeza. A gente vai compartilhando as agendas e divulguem todos os nossos ouvintes de hoje, os que já conheceram, que a gente vai conseguir alcançar o maior número de pessoas. Quem sabe isso não vira um grande movimento na Terra para a gente poder melhorar a mente e a jornada empreendedora de todo mundo que se propôs a fazer isso, né? Tá bom? Flávio, obrigado mais uma vez, meu irmão. Gente, muito obrigado. Beijo grande, bons negócios. Valeu. E sempre com bons propósitos. Forte abraço.